Olá, povo do bem! Eu sou Cássia Mouta, terapeuta holística, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a constelação familiar. A constelação familiar é uma terapia breve que foi criada pelo psicanalista alemão Bert Hellinger no final da década de 70. Na filosofia da constelação, que trabalha a nível das almas e não dos egos, o único sentimento real que existe entre as almas de uma mesma família é o amor. Qualquer outro sentimento, mágoa, raiva, ódio, são decorrentes da não percepção que a alma de um membro da família pode ter do amor que lhe é oferecido, ou pela não concordância na forma ou na medida que esse amor é passado a ele. Assim gera as frustrações e todas as outras decorrências. Mas a origem, o que existe de essencial, é o amor. Na constelação, o próprio sistema, ele trata de harmonizar-se, ele trata de incluir todos aqueles que foram ou se sentiram excluídos. Todos nós, a nível de alma, temos a necessidade de pertencimento, temos a necessidade de sermos reconhecidos e amados. E a constelação familiar, ela funciona como um motor onde todas as peças são fundamentais para que ele funcione na sua plenitude. Também funciona a nível de hierarquia, né? Todos os que precederam a nós têm uma preferência. Afinal de contas, os que nos precederam, que nos deram a vida, né? Se não fosse cada um dos nossos antepassados, certamente nós não estaríamos aqui hoje, pelo menos como somos, né? Com esse corpo, esse rosto, pertencendo exatamente a essa família. Então, se hoje somos quem somos, é graças a todos os nossos antepassados, sem exceção. E isso deve ser respeitado, isso deve ser honrado. Se pensarmos que algum tempo atrás a vida era muito mais difícil do que hoje, difícil a nível básico de sustento, que pelo menos aqui no Brasil nós temos poucas guerras, mas que antigamente muitas guerras ocorreram, muitas doenças sem cura ocorreram, muitas perseguições ocorreram, e que se a gente está aqui, nós somos a prova viva da força de superação que os nossos antepassados tiveram para passar por tudo isso e continuar provendo os seus descendentes, oferecendo uma possibilidade um pouco melhor do que eles tiveram. Então, nós temos a tendência natural de lembrar apenas das coisas negativas, ou pelo menos ser muito mais forte para nós as coisas negativas. É muito mais fácil lembrar de alguma coisa ruim que me aconteceu do que das coisas boas. Parece que fica mais marcado aquilo que é mais doloroso. Então, quando a gente pensa nesses antepassados que passaram por tantas coisas, que se superaram tanto, né? Ao invés de nos conectarmos às dificuldades que eles passaram, às dores que eles sofreram, devemos nos conectar à força de superação e ao amor pelos descendentes e pela vida que eles tiveram, para que conseguissem passar por tudo isso e para que uma próxima geração tivesse uma oportunidade de vida um pouco melhor do que eles tiveram. Essa é uma grande dica que a constelação nos ensina, de reconhecer a dor, mas de se conectar à força. E a constelação funciona também com a questão da hierarquia, né? De que assim como cada peça é fundamental, cada peça tem o seu lugar também, né? Se trocarmos duas peças diferentes de lugar, o motor não vai funcionar da mesma forma ou talvez nem funcione. Então, da mesma forma, cada membro de uma família tem a sua posição,
tem o seu lugar. Isso tem que ser respeitado para que o sistema familiar funcione de uma forma plena, funcione da melhor forma possível. Se trocarmos um filho, por exemplo, se colocar no lugar de um pai, além de ficar muito pesado para ele, porque essa posição não é dele, ele está tirando a força do pai, que deveria estar na posição que lhe é de direito, e ao ficar relegado, digamos assim, a uma posição hierarquicamente inferior, ele fica enfraquecido. Então, para que todo o sistema funcione na sua plenitude, é fundamental que cada um ocupe o seu lugar e respeite o lugar que o outro ocupa, e que todos são fundamentais, inclusive aqueles que foram excluídos do sistema. E aí nós entramos em exclusões por dissidências familiares, exclusões por mortes súbitas, exclusões por abortos naturais ou provocados. Todas essas almas que não tiveram a oportunidade de continuar a vida ou de compartilhar a vida com os outros membros do sistema, eles se sentem excluídos, como se fossem retirados. E como eu disse anteriormente, todas as peças são fundamentais, são importantes e fazem falta. Então, resgatar, reincluir todos os membros do sistema familiar é o trabalho da constelação. A constelação, cada uma é única, assim como cada pessoa e cada família é única. Então, é difícil fazermos um exemplo de uma constelação familiar. Podemos fazer um exemplo bem genérico, mas que, se você for analisar, talvez não se aplique exatamente nesse formato, desse jeito, ao seu caso. Mas cada família é única, a forma de atuação é única, o tempo que você percebe o efeito é único, não tem como haver comparação entre constelações de pessoas diferentes, muitas vezes nem mesmo entre duas constelações que uma mesma pessoa tenha feito. A constelação é chamada de uma terapia breve porque normalmente é necessário apenas uma constelação para cada tema que seja trabalhado, para cada questão que precise ser trabalhado, com exceções, claro, mas normalmente uma única constelação já é suficiente. E a constelação, ela que conduz o constelador, o facilitador. Ela vai acessando a energia da família, vai nos conduzindo e nos mostrando para qual caminho devemos seguir nessa ascendência, para a localização do ponto onde houve a desarmonia ou a exclusão, ou para o ponto onde a nossa alma está identificada com a dor, com a dificuldade de um antepassado. Localizado esse ponto, o próprio amor e força da família é capaz de harmonizar essa desarmonia, de reincluir esse excluído, bastando ao facilitador apenas o toque, bastando ao facilitador apenas o auxílio delicado, com muito respeito e carinho a todos desse sistema familiar. É um trabalho maravilhoso, incrível, pelo qual eu sou completamente apaixonada. Já trabalho há 12 anos com a constelação familiar, estamos em 2021, e eu vou fazer aqui uma demonstração, lembrando que é uma demonstração genérica, porque cada família é muito especial e única, tá bom? Como brasileiros que somos, é muito comum termos uma ascendência europeia, africana, asiática, termos antepassados que passaram por essas guerras, fome, pestes, como foi dito anteriormente, e que emigraram de suas terras natal, de suas famílias, na tentativa de uma vida melhor, na tentativa de uma nova oportunidade para oferecer
para os seus futuros descendentes uma oportunidade de vida melhor do que a que eles tiveram, com menos sofrimento. E é esse exemplo que eu vou fazer aqui, por ser tão normal para todos nós. Certamente, todos nós temos alguma ascendência, né, em outro país. Dificilmente tem um brasileiro 100% descendente de indígenas brasileiros, né? Então, normalmente, o que acarreta dessa emigração, dessa nova vida, dessa nova tentativa de vida? Pode ser que um descendente, e pode ser que esse descendente seja você, ou um irmão, um primo, tenha como se fosse um vazio existencial, uma saudade de alguma coisa que não sabe do que se trata, uma falta interna de algo que não tem explicação. A pessoa pode ter uma situação boa de vida, uma boa situação financeira, boas relações familiares, uma relação amorosa excelente, relação com amigos, filhos, profissional, tudo perfeito, mas fica um vazio, fica uma falta que não sabe identificar do que é. Lembrando que cada família é uma família, cada caso é um caso, mas uma das possibilidades é essa emigração. E eu vou dar esse exemplo aqui, na representação do pai, da mãe e do filho, que sente esse vazio, que sente essa falta e naturalmente se enfraquece um pouco com isso. Às vezes tem até alguma dificuldade de relacionamento com seus pais, ou alguma dificuldade no trabalho, alguma dificuldade amorosa, ou não, simplesmente é um vazio. Nesse caso, podemos trabalhar a constelação reconectando as almas dessa família, a alma desse descendente em questão, que pode ser você ou não, com as almas desses antepassados que ficaram na terra de origem. Lembrando que normalmente quando houveram essas emigrações, não havia internet, não havia telefone, não havia avião. Então, cada pessoa que partia, que deixava o seu país e atravessava um oceano em busca de uma nova oportunidade, muitas vezes perdia-se completamente o contato com essa pessoa, ou uma carta para chegar, às vezes levava meses. Notícias eram muito demoradas ou inexistentes. Nesse caso, é como se fosse a dor de uma perda. Não é a dor de uma viagem. É como se fosse a dor profunda de um desligamento. Quando a constelação nos conduzir para esse caso, normalmente o facilitador trabalha dessa forma. E vocês podem fazer isso por visualização em casa. Imaginar, vamos supor que a ascendência seja do pai. Imaginar esse pai e esse filho. Vamos deixar a mãe aqui assistindo a constelação. Esse pai e esse filho olhando para todos os antepassados que ficaram na sua terra natal. Pode ser
normalmente não é ele quem emigrou, mas seu pai, seu avô. Vamos até colocar aqui, então, que tenha sido a família da mãe que tenha emigrado. Então fazemos o movimento de olhar e reconhecer, de olhar para esses antepassados que lá ficaram, reconhecer a sua dor, reconhecer o seu sofrimento, mas reconhecer também a sua força de superação e amor. Ao membro que emigrou, reconhecer também a sua dor da partida, a saudade, a falta da família que ficou, na esperança de dias melhores, de oportunidades melhores. Então, olhar para esses que ficaram e reconhecê-los e reincluí-los no seu coração, na sua família. Quem sabe apresentar a sua família para eles. Imaginar mostrando a sua vida, a sua casa, seus filhos. Se quem emigrou foi seus pais ou avós, imaginar que eles apresentam todos os descendentes para esses que ficaram. Contam o que aconteceu na vida, que eles contam da saudade que sentiram, da falta que todos eles fizeram na sua vida e no seu dia a dia, do amor que ele sente por todos que ficaram, e que a vinda não foi por falta desse amor, mas por esperança de dias e oportunidades melhores. Que vocês reconhecem a dor dos que ficaram, da partida, da saudade, de tudo que estavam passando ou já passaram em relação à fome, dificuldades financeiras, perdas de entes queridos, em guerras, por doenças. Fazer a reconexão da família brasileira com a família que precedeu, a família que deu origem e a oportunidade para que essa família brasileira pudesse ganhar vida, ganhar uma nova chance, reconhecer a todos suas dores, mas também a sua força, e incluí-los no seu coração, a todos, sem exceção. Pode-se fazer uma reverência a todos eles, agradecendo pela sua vida, pela oportunidade que você teve e está tendo, pela superação que todos eles tiveram, para que você hoje tivesse essa oportunidade. Experimente se juntar a eles, sentir como é estar nesse lugar,
sentir como é estar junto aos seus. Sentir a força dali, de pertinho deles. A força do amor, a força da superação, a força de desejar que outro até se distancie para que tenha uma vida melhor, de abrir mão da proximidade, de aceitar a ausência, para, por amor, dar uma esperança de uma vida melhor aos seus e aos que vierem a partir dos seus. Faça essa experiência, se permita essa oportunidade de harmonização e cura. Depois, se quiser, comente sobre a sua experiência, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham essa oportunidade também. Vai ser um prazer imenso receber os seus comentários, as suas perguntas, os feedbacks algum tempo depois de como vocês se sentiram ou como o parente de vocês se sentiu. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Grata pela atenção, paz pela paz.